Bem-vindos a mais uma videoaula de metrologia, análise de homogeneidade. Ela é feita para verificar o quanto diferentes conjuntos de medidas estão próximos ou afastados entre si. O método de Cauchy é usado para conjuntos de medidas com a mesma quantidade de medidas. IF de Snedeker é usado para testar a homogeneidade de um par de conjuntos de medidas com quantidade de medidas iguais ou diferentes. E o último método, que é a variância agrupada ou combinada, pode ser realizada com conjuntos de medidas de diferentes ou iguais quantidades de medidas. Cauchy segue a seguinte fórmula, onde C é igual a maior variância dividido pela soma de todas as variâncias, de todos os conjuntos de medidas. E se C for maior que o limite permitido pela tabela, isso significa que o conjunto de medidas com a maior variância não é homogêneo com os demais. Após isso, pode-se testar então o conjunto de medida com a segunda maior variância, mas o da primeira maior variância não foi descartado. A análise de homogeneidade não é critério de descarte, diferente de análise de resultados. Essa análise de homogeneidade só vai dizer o quão próximos estão os grupos de medidas entre si. Não avalia o quão correto está cada grupo de medida. E se o de segunda não passar, depois o de terceira. E assim vai. Mas esses conjuntos de medidas não estão sendo descartados. Eles estão sendo analisados até verificar a partir de qual conjunto se tem uma homogeneidade. A tabela de Cauchy, onde n é o número de medidas e k o número de conjuntos de medidas. Significância de 5% significa que você tem uma confiabilidade, digamos assim, de 95%. Ou seja, você está admitindo uma falha, uma probabilidade de falha, aliás, de 5%. F de Snedeker. O F calculado é igual à variância maior do par sobre a menor variância do par sendo analisado. E caso haja mais do que um par de conjuntos de medidas, é recomendável montar uma tabela. E novamente, se esse F calculado for maior do que o permitido, significa que não tem homogeneidade esse par de conjunto de medidas. Não significa que esse par ou conjunto de medidas com maior variância deve ser descartado. Apenas significa que eles não têm homogeneidade. A tabela F de Snedeker, onde na horizontal tem o grau de liberdade, que é o número de medidas menos 1 do de maior variância, e na vertical, o grau de liberdade do conjunto de medidas de menor variância. E para fechar, a variância combinada ou agrupada.
utiliza essa fórmula, onde VI é o grau de liberdade para aquele conjunto de medidas e S2 é a variância daquele conjunto de medidas. São somatórios. E cada conjunto de medida, como podemos ver na fórmula, por se utilizar de somatórios, vai ter um VI, um grau de liberdade único e uma variância também único, que serão próprios de cada conjunto de medida. Agora, caso todos os conjuntos de medida tenham o mesmo número de medidas, a fórmula poderá ser simplificada, colocando-se VI para fora dos somatórios. Essa foi mais uma videoaula de metrologia. Até a próxima.